E aí pessoal, vou explicar agora para vocês aqui via vídeo, né, o primeiro vídeo que eu estou gravando. Então vamos ver se isso aqui dá certo. Se der certo, vocês gostarem, talvez eu grave mais alguma coisa explicando algum outro exercício um pouco mais complicado, né, um pouco mais comprido. Então aqui a gente vai fazer aquele exercício sobre calorimetria, que envolve tanto calor sensível como calor latente, né? Vamos começar aqui então. Bom, o exercício é assim, né? Um cubo de 1 kg de gelo acha-se no interior de um recipiente de alumínio de massa 2 kg, ambos inicialmente a menos 10 graus Celsius. Através de um aquecedor com potência de 1 kW, o gelo é aquecido, transformando-se em vapor a 100 graus Celsius sob pressão normal. Bom, essa pressão normal a gente vai entender como o nível do mar, né? 1 atm. E esses dados aqui embaixo, por enquanto a gente não vai se preocupar com eles, né? Vamos ver o que a questão vai pedindo e daí a gente vai mostrando aqui quais são os dados relevantes, né? Então, primeiro, considerando que o recipiente de alumínio não irá mudar de estado físico, qual é a quantidade de calor que ele recebe nesse procedimento? Bom, se o recipiente de alumínio não muda de estado físico, ele vai receber só um calor que a gente vai chamar de sensível, né? E essa quantidade de calor sensível que ele vai receber depende da massa dele, do calor específico e de quanto que eu quero aumentar a temperatura dele, certo? Então, tendo essas informações, eu consigo descobrir qual é a energia necessária, qual é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura dessa recipiente de alumínio. Tem uma observação aí de que se o calor específico estiver em calorias por grama grau Celsius ou joules por grama grau Celsius, a unidade de massa também deve ser em grama, né? Porque como aqui a gente tem uma relação entre massa, calor específico e temperatura, essas unidades têm que estar de acordo para dar uma correspondência aqui na quantidade de calor, né? Então, se o calor específico tiver alguma coisa de gramas, a massa também vai ter que estar em gramas, né? Esse é um dos erros mais comuns aí na resolução de exercícios. Vamos voltar lá e pegar o que é informação importante para esse primeiro questionamento. Então eu tenho um recipiente de alumínio, tenho a massa dele, 2 kg, ele está inicialmente a menos 10 e vai chegar a uma temperatura, junto com o vapor de água, ele vai chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius, né? Então eu já tenho a massa dele, temperatura inicial, temperatura final, falta o calor específico ali, ó, calor específico sensível do alumínio, que é esse aqui. Então, esses são os números que a gente vai precisar para resolver o primeiro questionamento, né? Então, tá aqui ó, os dados, massa 2 kg, eu vou ter que transformar para gramas por causa do calor específico, que também está em gramas, né? Então, 2.000 gramas, calor específico 0,215 calorias por grama grau Celsius. E o ΔT, ou variação de temperatura, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, 100 menos 10, né? Isso vai dar um intervalo maior, que vai dar um intervalo aqui de 110 graus Celsius. Então, executando aqui a continha, né? Massa 2.000 gramas, vezes calor específico 0,215, vezes a variação de temperatura 110. Esse 2.000 e esse 0,215, ó, eu posso mexer a vírgula de 3 casas para o lado, desde que o outro eu mexa 3 casas para o outro lado, né? Então fica 2 vezes 215 vezes 110, que vai dar 430, né? O dobro de 215 vezes 110. No final, 47.300 calorias, né? É a energia que precisa, então, para eu pegar o recipiente de alumínio, que estava a menos 10 graus, e elevar esse recipiente, só o recipiente, até uma temperatura de 100 graus Celsius. Preciso de 47.300 calorias. Segundo questionamento, faça um gráfico da temperatura por quantidade de calor fornecido para a água no processo descrito acima, né, no processo descrito na questão ali. Então, sempre que eu tiver um aquecimento de alguma coisa, né, olhando os dados aqui, eu vou ter o gelo, que tem 1 kg de gelo, que está inicialmente a menos 10 graus Celsius, e ao final ele vai ser vapor a 100 graus Celsius. Eu não posso fazer em uma única passagem, pegar o gelo de uma temperatura e já transformar ele em outro estado físico a uma temperatura mais elevada. Eu tenho que fazer passo a passo, né? Para esse problema a gente vai precisar de todas essas informações aqui, ó. Informações aqui, o calor específico do gelo, o calor específico da água. Ah, mas água e gelo não são feitos do mesmo material, por que eles têm calores específicos diferentes? Bom, o gelo e a água, apesar de serem feitos de moléculas de H2O,
No estado sólido, essas moléculas têm uma ligação. No estado líquido, essas moléculas têm outro tipo de ligação, né? Responsável até por o volume do gelo ser maior do que o volume da água, né? Porque o gelo faz uma ligação química a mais do que a água. Então, essas coisas são o que fazem com que o gelo e a água sejam aquecidas de formas diferentes, né? Então, o calor específico do gelo é um, o calor específico da água é outro. O calor latente de fusão a gente tem aqui, que é o que vai indicar qual é a energia que eu preciso para derreter o gelo, né? E o calor latente de vaporização também está aqui, que é o que vai indicar quanta energia eu preciso para evaporar uma certa quantidade de água, né? Voltando especificamente ao gráfico, sempre que eu tenho o gráfico de uma substância, né, ou nesse caso a água, conforme eu vou dando energia no eixo X aqui embaixo, em relação à temperatura no eixo Y, conforme eu vou dando energia, o que vai acontecer? Essa temperatura vai aumentar. Vai chegar um ponto que essa temperatura não aumenta mais. Esse é o primeiro ponto, seria o ponto de fusão. E daí, quando eu vou fornecendo energia e a temperatura não variou entre o ponto B e o C, significa que ele vai estar transformando o seu estado de sólido para líquido. Aí vai chegar um ponto aqui no ponto C, que eu vou continuar dando energia e ele vai aumentar a temperatura. Então ele já transformou totalmente o sólido em líquido. Aqui ele está numa região onde ele é totalmente líquido, e conforme eu dou energia para ele, ele consegue aumentar a temperatura até um certo limite, que a gente chama de temperatura de ebulição, né? A partir dessa temperatura de ebulição, se eu continuar dando energia para ele, ele não vai mais aumentar a temperatura, ele vai simplesmente se transformar de líquido para vapor. Então, que é o que a gente quer, né? Lá no ponto E eu quero que ele esteja totalmente em vapor. Então, se eu fizer uma descrição do que eu vou ter em cada intervalo desse, de A para B eu vou ter o gelo totalmente sólido, né? De B para C eu vou ter uma mistura de gelo e água líquida. Entre B e C, então, eu estou transformando o gelo em líquido, certo? De C para D, eu já vou ter água totalmente líquida, só que eu vou ter ela ainda na temperatura de fusão. E eu quero elevar essa temperatura, então eu vou elevar a temperatura até a temperatura de ebulição. Para isso, ele vai estar totalmente no estado líquido. E quando ele atinge aquela temperatura de ebulição, se eu continuar dando energia, eu vou transformar esse líquido em vapor. Se eu der energia suficiente, eu vou ter, então, lá no final, a minha água totalmente no estado de vapor. Isso aqui seria um esboço do gráfico. Mas para ter um gráfico mais correto, eu preciso ter o quê? Os valores aqui das temperaturas e também quais são as energias que eu dei aqui até chegar no ponto final. Então vamos descobrir isso, né? Aqui, né, voltando à questão aqui, gráfico de temperatura versus quantidade de calor fornecido. Entre A e B, eu vou fazer com que o gelo saia de menos 10 para 0 grau, né? Aqui, ó, de A para B. Eu vou ter gelo numa temperatura de menos 10, eu quero que o gelo chegue até uma temperatura de 0. Então, para isso, eu vou utilizar um calor sensível, mc∆T, né? O Q-macete. Depois, de B para C, eu vou ter o gelo que já vai estar a 0 grau e eu vou transformar ele em água a 0 grau. Lembrando que quando eu transformo a fase, quando eu mudo a fase, a temperatura não muda, né? A temperatura permanece a mesma. Para isso, eu vou utilizar calor latente. Isso aqui vai ser a quantidade de calor latente e o meu L é o calor latente, que é o que ele informava lá no começo da questão. Então, isso aqui, com essa conta, eu consigo descobrir qual é a energia necessária para transformar todo aquele gelo em água, né? Aqui, ó, de B para C, eu vou transformar todo o gelo em água no ponto C. Depois eu já vou ter água, quero transformar toda a água, ou melhor, quero pegar toda essa água e aumentar a temperatura dela, de C para D. Então, de C para D, eu quero pegar aquela água que está a 0 grau, só que eu quero aumentar a temperatura até chegar em 100. Por que 100? Porque se eu quero transformar em vapor, eu sei que a água, né, entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, se eu só vou mudar a temperatura aqui, vou utilizar Q-macete, né? Calor específico da água, massa da água, variação de temperatura da água. Por último, então, eu quero evaporar toda aquela água. Então, eu vou pegar a água que já está a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, vou mudar o estado físico para vapor na mesma temperatura, né? Porque quando muda o estado físico, não muda a temperatura. Então eu vou mudar de água para vapor, utilizando a quantidade de calor latente
com o calor latente de vaporização. Fazendo aqui a conta de cada um, então, lá no início eu tenho gelo. 1 kg é a mesma coisa que 1000 gramas, né? Então eu tenho 1000 gramas de gelo, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura. Ele vai de menos 10 para 0, então a variação é 10. Cheguei aqui, 5.000 calorias. Beleza, guarda esse valor. De B para C aqui, tenho gelo a 0 e água a 0. É só usar a massa, que é 1000 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é o calor que a gente precisa para justamente trocar de sólido para líquido, né? Então, fazendo essa continha aqui, vou ter 80.000 calorias. Guarda esse valor também. Depois, eu já vou ter tudo no estado líquido, mas eu vou transformar, ou melhor, eu vou elevar a temperatura de 0 para 100 graus Celsius. Vou usar um que-macete. A massa de água continua sendo a mesma, 1000 gramas. Agora o calor específico é aquele da água, né? O que mais a gente usa. 1 caloria por grama grau Celsius. Multiplicado pela variação de temperatura. Se eu estou em 0 e eu quero chegar em 100, a variação é de 100. Fazendo essa continha, eu vou chegar em 100.000 calorias. Guarda esse valor também. Por último, eu já vou ter aquela água a 100 graus Celsius, mas eu quero transformar ela em vapor, sem mudar a temperatura. Para isso, vou usar um M vezes L. Massa continua sendo 1000. O calor latente de vaporização é 539 calorias por grama. Fazendo a continha, eu vou ter 539.000 calorias. Então, relembrando, eu vou aquecer o gelo, preciso de 5.000. Vou transformar o gelo em água, preciso de 80.000. Vou aquecer a água, preciso de 100.000. Vou transformar a água em vapor, preciso de 539.000. Beleza? Agora, voltando para o gráfico. Tem aquele gráfico lá, né? Era o esboço. Para eu transformar esse gráfico no meu gráfico do problema, eu preciso substituir os valores. Então, a minha temperatura começa em menos 10, porque o meu gelo estava a menos 10 graus Celsius, né? Observando a escala aqui em cima, graus Celsius. Aqui eu vou ter a temperatura de fusão, que é 0, né? A gente sabe que a água congela a 0 grau, assim como o gelo também vai virar líquido a 0 grau. Isso numa pressão de 1 atmosfera, a nível do mar. E a temperatura de ebulição vai ser 100 graus Celsius. Beleza. Vamos aqui então para a parte da quantidade de calor. Inicialmente 0, né? Conforme eu vou dando energia, aqui no ponto B, a energia que eu dei para elevar de menos 10 graus Celsius até 0 foi 5.000 calorias. A gente calculou isso, 5.000 calorias. Tá. E aqui de B para C é a energia que eu preciso para transformar sólido em líquido. Quanto que era isso? Era 80.000. Então, aqui eu vou ter que colocar o valor de 80.000 mais aqueles 5.000 que eu já tinha. Vai ficar 85.000, né? Ele é um gráfico cumulativo. Primeiro tu teve que dar 5.000 calorias, depois tu teve que dar mais 80.000 calorias para ele transformar totalmente de sólido para líquido. Então aqui tu tem 85.000 calorias. Depois, para aquecer a água, a gente precisou acrescentar 100 calorias. Teve que fornecer 100 calorias. Então aqui eu vou ter 185.000 calorias. Por último, para transformar todo aquele líquido em vapor, foi necessário fornecer mais 539.000 calorias, resultando um valor total aqui no final de 724.000 calorias só para a água, né? Lembra, a gente calculou do alumínio, né? O alumínio ele só tinha calor sensível, então ele tinha só um número. Agora o da água, juntando tudo, a gente chegou num valor final de 724.000 calorias para a água. Terceiro questionamento aqui, ó. Nessa situação, a quantidade de calor total fornecida ao sistema é de aproximadamente... Bom, a quantidade de calor total vai ser o quê? A do alumínio mais a da água. A gente já calculou a do alumínio, já calculou a da água, vai chegar num valor de 771.300 calorias. Ou, ele quer a resposta em quilocaloria, né? É só colocar uma vírgula aqui na unidade bem no meio, né? Mexendo 3 vezes a vírgula aqui, transformar em 1000. Vai ficar 771,3 quilocalorias. Que aproximadamente, né, é 771 quilocalorias aqui, letra C. Sem muita dúvida nessa, é só somar aqueles valores que a gente já encontrou antes. E por último aqui, o 4 questionamento. Nessa situação, o aquecedor deverá permanecer ligado por aproximadamente... Então, como é que eu vou descobrir isso? Voltando para o problema. O que ele me deu para eu descobrir isso? Ele me deu a potência do aquecedor
E ele também me deu o equivalente mecânico da caloria. Como assim? O meu aquecedor tem 1 kW de potência e eu sei que o equivalente é 4,18 joules por caloria. O que isso significa? 4,18 joule vale 1 caloria. Basicamente isso. Vamos reescrever aqui então. A potência do meu aquecedor é de 1 kW. Quilo é a mesma coisa que 1000, então 1000 watts. Watt é a mesma coisa que joule por segundo. Então eu tenho 1000 joules por segundo. É isso que o meu aquecedor consegue me fornecer. Ele consegue dar lá para o recipiente de alumínio e gelo, consegue dar 1000 joules a cada segundo que passa. Continuando, 4,18 joules valem 1 caloria. Então, eu sei que 1000 joules por segundo, se eu dividir aqui pelo 4,18, vai me resultar em 239 calorias por segundo. É a mesma coisa, eu posso falar, o meu aquecedor vai me dar 1000 joules por segundo, ou, o meu aquecedor vai me dar 239 calorias por segundo. A gente vai usar em calorias, por quê? Porque foi como a gente calculou até agora, né? É mais fácil. Então, eu sei que a quantidade de calor total que eu preciso é de 771.300 calorias. 300 calorias, né? Sempre no masculino. Vou dividir por 239, porque eu sei que a cada segundo eu ganho 239. Se eu dividir o total pelo quanto que eu ganho a cada segundo, eu vou descobrir quantos segundos eu vou precisar. Então eu preciso de 3.227 segundos. Se eu dividir por 60, eu vou achar minutos, né? 54 minutos. É a letra D. Então, esse problema era basicamente composto por esses 4 questionamentos. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, podem mandar e-mail brunozisk@gmail.com. E, por enquanto, é isso. Bom proveito e bom estudo.